Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 11 de outubro do ano de 2017 e o nosso tema hoje é psicometria. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Médium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/Médium de Umbanda. Muito bem, você deve ter ouvido na reflexão passada quando eu comentei sobre as diferenças entre as faculdades mediúnicas e as faculdades psíquicas. E disse que numa reflexão futura eu falaria sobre psicometria. Pois bem, eu resolvi falar sobre isso agora, então escuta aí que eu acho que vai te interessar. E se você não ouviu a reflexão passada sobre a diferença entre mediunidade e faculdade psíquica, dá uma olhada lá porque é muito importante compreender isso primeiro. Muito bem, antes de explicar o que vem a ser psicometria, deixa eu contar um caso para vocês, uma experiência pessoal vivida por mim e onde o meu interesse nesse assunto começou. Eu estava na casa de uma pessoa e sempre que eu passava em frente a um dos quartos da casa, eu me sentia incomodado. O quarto não tinha nada de especial, era um quarto vazio, assim, onde eu só guardava tranqueira, mas me incomodava. A casa tranquila, bastava eu passar na porta desse quarto que vinha um arrepio, uma sensação de incômodo, uma certa opressão no peito, e eu não entendia por quê. Mas como essa família onde eu estava era uma família materialista, eu evitei tocar no assunto e tudo mais e deixei aquilo para lá. Um certo dia aquilo me incomodou tão profundamente que eu resolvi perguntar à pessoa que morava ali. Falei, olha, você vai achar estranho que eu vou falar, mas já aconteceu alguma coisa nesse quarto aqui? A pessoa olhou para mim assim esquisito, por quê? Não, porque eu sinto uma coisa estranha quando eu passo aqui, eu não sinto isso em lugar nenhum da sua casa. Mas quando eu passo no corredor em frente a este quarto, eu sinto uma opressão, uma sensação de agonia, uma sensação de dor, uma coisa esquisita. A pessoa então arregalou os olhos e me disse que aquele quarto era o quarto da sua avó e que a senhora que ali dormia, nos últimos anos de vida, passou por intenso sofrimento por conta da diabetes que se agravou. Então ela teve que amputar as pernas e vivia com uma certa revolta, com uma certa amargura da vida, até que veio a desencarnar. Então aquilo foi um susto igualmente para mim, porque eu não imaginava como um sofrimento poderia impregnar um local com vibrações de dor. Eu estava ainda engatinhando nos meus estudos em espiritualidade, mas esse episódio me marcou, porque eu consegui perceber algum grau de sofrimento que ficou impregnado ali naquele quarto, mesmo tendo se passado 4 anos do desencarne dessa senhora. Então ali começou meu interesse sobre esse assunto, eu fui pesquisar na internet e descobri essa palavra, psicometria, que a gente vê hoje também sendo aplicada em testes psicológicos, mas não tem nada a ver, eu não vou nem entrar nesse assunto. Então psicometria do campo da psicologia é outra coisa muito diferente da psicometria enquanto faculdade psíquica, né? Muito bem, psicometria basicamente é uma sensibilidade que algumas pessoas têm para perceber a energia de ambientes, de objetos e por aí vai. Essa é uma faculdade que foi muito estudada na Europa, principalmente ali na virada século XIX, século XX. Muitos pesquisadores da mediunidade, do paranormal, do sobrenatural, etc., estudaram esse assunto, esmiuçaram essa questão, porque tinham muita curiosidade em entender como era possível o ser humano tirar informações de objetos ou de locais. Durante muito tempo foi comum a polícia, inclusive, pedir ajuda aos psicômetras, que são quem tem
essa faculdade para que eles ajudassem a solucionar casos e crimes. A gente vê muito isso ainda hoje nos Estados Unidos. O Discovery tinha uma série, não sei se ainda passa, mas alguns anos atrás passava, chamado Investigadores Psíquicos, onde quase todos os investigadores que apareciam ali eram psicômetras. Então, pessoas que tocavam uma foto ou um objeto da pessoa e a partir disso tinham visões, conseguiam colher impressões, saber como a pessoa estava se sentindo, o que aconteceu naquele momento. Então era comum, por exemplo, em caso de assassinato, eles pegar a arma do crime, levar lá, entregar na mão do psicômetro, ele fechava os olhos, passava a mão e ia descrevendo a cena, como aconteceu. Então é muito interessante. Tem uma série do Sci-Fi chamada Paranormal Witness, e ela tem um episódio, eu não me lembro qual é o episódio, nem o nome, nem o número, mas é um episódio onde é retratado ali um caso que foi solucionado mediante a intervenção de uma psiquista nos Estados Unidos. É um caso muito legal e não é apenas uma dramatização, mas eles também trazem as pessoas reais que participaram do caso para dar depoimento, como chefe de polícia e por aí vai. Então, se vocês tiverem acesso a essa série, acho que tem na internet, acho que é na primeira temporada, uma coisa assim, e você vai lá ver um caso de psicometria incrível, onde o caso era de um estuprador que abordava as mulheres e levava para um lugar cometer o estupro. Então ela foi em alguns lugares e nesses lugares ela conseguia ler aquela energia que ficava contida naquele espaço por um ato de crueldade, por um ato negativo, e ter ali informações. Inclusive nesses exames da sua faculdade, ela conseguiu inclusive ver números da placa do carro, que depois se confirmaram. Então é um episódio muito bacana. Eu vou ver se até quando eu lançar essa reflexão eu conseguir achar. Se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aí para vocês pesquisarem, beleza? Então a psicometria, ela não é faculdade nova, mas aqui no Brasil ela é muito pouco conhecida. Até porque, como eu disse na reflexão passada, nós temos uma grande tendência de transformar tudo em mediunidade e não tem nada a ver, porque não está conversando com o espírito, não está tirando informação de um espírito, está tirando informação de um objeto, de um local. E isso nos leva à seguinte conclusão: acontecimentos trágicos marcam localidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum eles falarem em aparição residual. Não sei se você já viu esse termo, aparição residual. O que é? São supostos movimentos de objetos ou barulhos ou visões que parecem um GIF. Você já viu um GIF, né? Você clica, ele tem tipo um pequeno filme, mas não tem som, não tem nada. Ele volta e fica naquilo, ele se repete o tempo todo. Então, existem muitos relatos disso, né? De pessoas que falam assim, todo dia, à meia-noite, eu vejo passar um vulto na porta do meu quarto, mas é só, esse vulto não para, ele não conversa com você, ele repete o mesmo movimento, sempre no mesmo dia e na mesma hora. Será que é um espírito, é um zumbi? Não, é uma aparição residual. Houve algum evento, algum acontecimento, e esse evento ficou energeticamente registrado, impregnado naquele local. Então, em determinadas circunstâncias que nós ainda não conhecemos direito como é que funciona isso, aquela aparição ela surge novamente, como se fosse um reflexo do evento original daquele local. E aí tem um monte de história de assombração desse tipo e por aí vai. Então, a psicometria trouxe para a gente a certeza de que os eventos ficam marcados nos objetos ou nas localidades. Eu vou fazer apenas uma pequena correção, porque eu disse agora há pouco das tragédias, né? Não só tragédias, mas também coisas boas, coisas positivas. Se a gente pegar, por exemplo, o livro Nos Domínios da Mediunidade, lá tem um capítulo sobre psicometria, onde o espírito André Luiz, lá com seu mentor Aulus, vai até um museu, onde ele vê um relógio, e o mentor fala para ele, toca no relógio. Quando ele toca no relógio, imediatamente ele se vê transportado para uma cena
como se fosse a cena de um filme, onde ele vê uma reunião de uma família ali para o jantar ou para o almoço, eu não lembro, e aquele foi um acontecimento feliz que vibratoriamente ficou registrado nos objetos que ali estavam, inclusive no relógio de parede. Então, quando a gente vai pegando esses relatos espirituais, ainda mais relatos confiáveis, né, como são os de André Luiz, a gente vai vendo que muitas coisas que os nossos avós contavam e que a gente imaginava que era bobeira, que isso não existe nada, na verdade tem um fundo, tem uma razão, tem uma coisa lógica por trás. Então, aqueles eventos emocionalmente intensos, vou corrigir a forma, emocionalmente intensos tendem a impregnar objetos e lugares com as vibrações daquele momento. E por aí vai, então isso é muito comum. Um outro caso vivido por mim e que foi muito curioso. Eu não tenho mais esse hábito, porque praticamente tudo que eu quero ler hoje está em PDF, mas há algum tempo atrás eu tinha o hábito de comprar livros usados. Então eu ia lá no estante virtual e comprava os livros. Eu tenho uma paixão por livros antigos. E eu vi um livro chamado Principiante Espírita, um dos livros básicos aí de Kardec, uma literatura que ele faz um resumo, né, do Espiritismo, e era uma edição de 1932 e ele estava sendo vendido por R$16. E quando eu olhei eu pensei, não, tá errado, porque quanto mais antigo é um livro, mais caro ele é. Então o livro nessa faixa, nessa idade, ele geralmente é mais de R$100, apesar de não ser um livro raro. E eu comprei esse livro. Quando o livro chegou, o livro ainda tinha a assinatura, a dedicatória da pessoa que presenteou. E eu vi que o livro, na verdade, era de 1931. Mas ele foi dado de presente para alguém em 1932, escrito a lápis. Para quem gosta de história, segurar um negócio desse na mão é um verdadeiro... é bom demais, para não usar outra expressão. É muito bom. E eu fiquei encantado de ver aquele livro de 1932 na minha mão. E li aquele livro que eu já conhecia, achei muito top e deixei aquilo lá em casa, no quarto. Muito bem. No primeiro dia que eu fui dormir, eu senti uma certa inquietude. O sono não vinha, rolava para um lado, rolava para o outro, e quem me conhece sabe que eu sou como uma pedra, é encostar e dormir. No segundo dia, eu comecei a ter sensações estranhas, uma certa sensação de opressão no peito, e começaram a surgir dores de cabeça. Então chegava à noite, eu ficava fora de casa o dia inteiro, chegava em casa, depois ia para a faculdade, voltava só tarde da noite, quando já dormia, para acordar no outro dia cedo e trabalhar. E durante esse período, eu sentia essa sensação de desconforto, opressão, dor de cabeça, e comecei a pensar, ué, será que eu estou sendo obsidiado? O que está acontecendo? Por que só chegar no meu quarto eu começo a ter esse tipo de impressão? E perguntei pro meu irmão como é que ele estava. Meu irmão falou, de boa. A gente dormia no mesmo quarto. Falei, não, meu irmão não está sentindo o que eu estou sentindo, então é algo comigo. Mas só depois eu vim a perceber que nem todas as pessoas têm a facilidade que eu tenho para perceber essas energias. Então por isso que me influenciava, porque eu tinha uma facilidade maior. Já o meu irmão não tinha, então ele não sentia nada, mas eu sentia. Como talvez na mão de uma outra pessoa que não tivesse essa sensibilidade, ele também nada sentiria. E numa pessoa altamente sensível poderia fazer um verdadeiro reboliço. E comecei a pensar então em que poderia estar acontecendo ali. Quais seriam as causas? Por que disso? E aí inevitavelmente eu cheguei na conclusão que era o livro. Porque a partir do momento que eu comprei o livro, tudo começou. Então o que eu fiz? Comecei a testar. Vocês já viram nas reflexões que eu gosto de testar. Eu não saio fazendo uma coisa só porque um espírito me mandou. Eu quero testar, eu quero sentir, eu quero ver. Então eu peguei o livro e coloquei num quartinho que eu tinha nos fundos. Eu dormi igual uma criança. Trouxe o livro para dentro do quarto, noite perturbada. Tirava o livro do quarto, dormia como uma criança. Trazia o livro de novo, sono conturbado. Falei, uai, então, peraí. É só trazer o livro para perto de mim que eu começo a me sentir assim. Então o que eu fiz? Eu me livrei do livro. Sumi com ele. Acabou. Nunca mais eu tive nada. Dormi como uma criança. Agora, o que aconteceu com esse livro? Não faço ideia. Será que era uma vibração impregnada no livro? Negativa? Do seu antigo possuidor? Talvez.
Será que era um espírito que acompanhava o livro, o que a princípio pode parecer bizarro, mas se vocês forem lá nos domínios da mediunidade, ainda lá dentro do episódio do museu, vocês vão ver o caso de uma mulher que estava apegada a um espelho que lhe foi dado como lembrança por um antigo namorado que prometeu voltar para se casar com ela e nunca voltou. E mesmo tendo se passado já mais de 200 anos, ela ainda estava completamente apegada, acompanhando aquele espelho para cada nova casa que ele ia parar. Então esses casos assim que parecem coisas de novela, né, aqueles contos antigos, a gente vê que tem um fundo de verdade. Claro, nem sempre é, né? Os avós também mentem, né? A gente não pode achar que só porque o meu avô contou que é verdade, mas existe um fundo de verdade nisso. Então é muito interessante. E por fim, a sugestão que eu gostaria de dar é um livro do Ernesto Bozano chamado Enigmas da Psicometria, que é um livro que faz os nossos miolos fritarem, porque até agora eu tenho falado apenas da energia do ser humano impregnando objetos. Pois segundo esse livro, Enigmas da Psicometria, do Ernesto Bozano, ele chegou à conclusão que os objetos por si só conseguem reter uma história, nem que seja a história do local que eles estavam. Aí a questão é como isso é possível, meu Deus? Não tenho a menor ideia. Mas se você ficou curioso, vai lá e lê o livro. Então, psicometria, uma faculdade psíquica, muito comum ainda hoje nos Estados Unidos, já foi mais comum na Europa, praticamente desconhecida aqui no Brasil, mas é uma faculdade muito interessante que faz com que as pessoas dotadas dessa sensibilidade, que pode variar em graus infinitos, consigam de alguma forma perceber a energia de eventos que estão impregnadas em objetos, roupas, lugares, etc. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima reflexão. Um abraço.